Bom dia a todos. Mais um dia de meditação. Hoje, quinta-feira, 1º de maio. E, como eu tinha falado, temos aqui uma surpresa. Vamos chamar a nossa convidada. Mais uns segundos aqui. A participação. Alô, alô. Bom Bom dia! dia. Aqui está a surpresa de hoje. Devidamente uniformizadas, de verde, Pode chama ser? verde da cura, da verdade, do conhecimento. E a Ana Lúcia vem aqui trazer para a gente um pouquinho desse conhecimento através da antroposofia, né? Hoje a gente vai falar de desarmonia, um grau de desarmonia muito intenso. Então, entre hoje e sábado, nós temos 4 essências para falar, né? E ela vai explicar, então, ah, por que que veio esse, o que que acontece, aonde acontece esse bloqueio energético. Então, vamos lá. Então, bom dia a todo mundo. Então, hoje a gente vai falar sobre a questão da desarmonia e vamos pensar um pouquinho sobre o que existe no mundo espiritual, né? O que existe lá é tudo dentro do número 3. Então, a gente tem a Trindade, a gente tem o pensar, o sentir, o querer, né, as vontades, a gente acaba pensando sempre o divino pelo número 3. Mas aqui na Terra, esse 3 ele se transforma em 4, né? Então, a gente tem os 4 reinos, a gente tem os 4 elementos, né? Então, o fogo, a água, a terra e o ar. E a gente tem aqui os 4 corpos. Então, a gente começaria, né? Mais elevado é o nosso corpo, o nosso eu, que está mais ligado, né? A nossa parte divina. Depois a gente tem bom dia, Nanda, bom dia, Tê. A gente vai ter o corpo astral, que é o nosso corpo das emoções, né? O corpo etérico ligado ao corpo da vida, da vitalidade. E, por fim, né, o corpo físico. Então, é como assim, eles ficam todos encaixadinhos numa harmonia perfeita, né? Cada indivíduo com a sua forma, com a sua constituição, né? E é importante que a gente, como terapeuta, entendesse cada um desses corpos e como eles constituem o ser humano de uma maneira de qual é o seu propósito, né, de cada força, né? Vamos entender esses corpos como forças que vão formando, né, esse ser humano e o equilíbrio do indivíduo, da individualidade, de cada pessoa que chega pra gente, de cada um de nós, né? Então, como eu, Ana Lúcia, me constituo com cada uma dessas forças, que é diferente da Vera, que é diferente da Nanda, que é diferente da Teresa. E quando alguma coisa acontece um bloqueio, né? A gente vai sentir. Então, a gente vai sentir essa desarmonia. Para alguns que estão mais, que conhecem um pouco mais a sua constituição, é muito rápido, é muito perceptível que algo saiu do lugar. Para outros, pode levar um pouco mais de tempo. Enfim, né? Então, o corpo etérico, esse corpo da vida, ele é o corpo da energia, né? E ele é o corpo que traz para dentro do físico, ele carrega, então, a nossa individualidade, ele carrega o corpo das emoções, tudo para dentro do físico. Bom dia, Antônia. E
esse é o corpo que a gente sente aquele bem-estar. Então, aquela sensação de paz, aquela sensação de bem-estar, que tá tudo fluindo, tá tudo perfeito, um fluxo perfeito. Então, essa energia é o que vai nos dar essa sensação. Então, esse é o corpo etérico, ele está muito ligado na água, né? Então, nessa mistura, no fluxo da água. Então, a gente pode remeter ele ao elemento água, ao reino vegetal, né? Ele é um corpo que, ele, na nossa Constituição, vai ajudar ao crescimento, à regeneração, né? A funcionalidade do corpo físico, tá? E ele engendra a vida, ele engendra os outros corpos para dentro do físico. Na medicina chinesa, eles vão muito na percepção do Qi, né? Da energia, na busca do equilíbrio desse fluxo energético, né? Então, quando um terapeuta pega um cliente, a ideia é que a gente veja como é a harmonia daquele ser, né? O que é o sintoma, mas não para tratar sintoma, e sim para a gente tratar o que saiu do equilíbrio, mas naquela individualidade. Bom, o corpo emocional, ele está ligado, né, na relação com a alma. Então, ele está ligado à nossa relação com o nosso sentir, né, com o sentido que a gente dá para a vida. Então, com as habilidades, no sentido, né, de que temos habilidades naturais. E está muito ligado, né, com o que a gente vem falando do Ikigai. Então, quais as minhas habilidades naturais? Um ser muito bem encarnado é um ser que traz esse corpo astral, né, esse corpo emocional para dentro. E esse corpo, quando a gente dorme, ele sai, né? Ele desacopla. E é o natural dele, né? A gente dorme e ele se solta, se desprende um pouco do nosso corpo quando a gente dorme. E na harmonia, ele tem que desacoplar. E isso é a nossa capacidade de dormir e acordar bem, refeito, né? Restaurado. Todo a nossa energia vital conseguiu ser restaurada. E quando a gente não dorme, essa energia ela não consegue ser restaurada, né? E o corpo etérico, ele sofre com isso, né? O corpo da energia lá, da água que a gente tinha falado. Então, ele é um corpo que vai nos dar os nossos gostos. O que a gente gosta naturalmente, né? A gente consegue ir no mundo da terra e no mundo espiritual. Eu consigo refletir e eu consigo trabalhar a matéria. Ele é o corpo que ele nos dá um pouco da capacidade de como se a gente fosse um escultor. Ele conhece tão bem aquela argila, ele conhece tão bem aquele ser, aquele indivíduo, né? Que ele vai trabalhando aquele indivíduo, ele vai trabalhando aquela argila até ela ficar muito pronta e conseguir encantar, levar a sua beleza ao mundo, né? Que é isso um pouco que a gente tem falado em relação ao Ikigai. E na desarmonia, né? Que é o que a gente veio aqui falar. Como é que esse corpo, a gente identifica esse corpo? Tanto pela perda da sensibilidade, pela perda de sentido, quanto pela hipersensibilidade. Então, ou a pessoa ela fica muito rude, ela fica muito ela não se importa mais com os outros, ela começa a ter atitudes que a gente fala que são grosseiras demais, ou fica tão sensível que é cheia de medo, muita insegurança, uma angústia extrema, a vida fica pesada, ela fica sem paz, sem bem-estar, não consegue realizar, né? Não consegue realizar o seu propósito, não consegue realizar um trabalho, às vezes o mínimo, ela não consegue estar no mundo, né? Porque realmente não tem aquele ânimo, né, da alma. Então a gente não consegue ver o colorido, o brilho nos olhos daquela pessoa. Um pouco de raiva ou muita tristeza, apatia, falta de fé.
falta de esperança, pessoas que não conseguem, por medo ou por um jeito mais rude mesmo, não querem ajuda, acham que vão fazer tudo sozinhas. Uma brutalidade, uma coisa meio. Porque ele é o corpo que tá ligado, né? Ao reino animal. Então fica animalesco demais, sabe? Assim, rude demais. Ou etérico demais. Também, né? Precisamos conseguir encarnar para realizar esse propósito aqui, né? Na Terra, onde estamos no atual momento. Então, nem só lá, nem só cá. E ele perde essa habilidade de ir e voltar. O corpo astral, também o corpo do emocional, ele é o que sente e ele é o que reage, né? Então, quando a gente vai pensar um pouquinho sobre esse corpo, como a pessoa ela tá lidando com as emoções? Se a gente for pensar assim, ela amassa com o contexto, que às vezes o contexto é difícil mesmo, mas a gente tem que ter a capacidade de desamassar e voltar, né? Reagir. Como ela Legal. lida com o social, né? O social, assim, de estar no mundo. Porque às vezes é isso, assim, a pessoa começa a ter muito medo de ir pro mundo. Porque é no mundo que a gente vai ser afetado, para bem e para mal. Né? É lá que a gente conhece a diversidade de pensamento, então é lá que a gente engrandece, expande ideias, né? Mas também é lá que a gente vai ter os haters, né, daqui da internet. Então, como é que a gente lida com isso? No primeiro hater, a gente deixa de fazer e não quero mais estar aqui na internet porque isso aqui é muito difícil. Então, é um pouco sobre essas questões, assim, que a gente vai ter, os abalos, né? Se a gente consegue ter uma força de reagir ou se a gente fica atônito e logo sucumbe. Então, como eu falei também, esse é o corpo que é o corpo da vigília, né? Então, ele é da consciência desperta. Diferente do outro corpo que a gente vai falar mais para frente, do corpo mental, ele é sempre um desperto. Então, na hora que eu abro o olho, eu vejo esse lápis e eu sou consciente agora desse lápis. Só que eu tenho que ter a capacidade, como a gente falou, desse corpo desacoplar em algum momento e eu conseguir dormir e relaxar, né, para restaurar o etérico. Então, quando ele está em muito funcionamento, ele desgasta o etérico. E aí a gente às vezes vai ter a sensação, né, ou a gente vai ter a percepção de que a gente precisa dar um floral, uma essência para resgatar o etérico da pessoa, para regenerar aquela energia. E às vezes não. Às vezes a gente precisa realmente trabalhar esse corpo emocional que está muito ativo e ele está minando a energia do etérico. O etérico está funcionando bem, mas ele não dá conta de produzir tanta energia para esse desgaste que é causado pelo corpo das emoções. Então, são as desarmonias relacionadas aqui ao corpo emocional e que vão causar mesmo uma angústia profunda nas pessoas, um desespero porque não consegue dormir, né? Assim, então, essa inquietude realmente são inquietudes que a gente precisa de um trabalho aqui no corpo emocional. E no corpo mental, o que a gente tem? O corpo mental é o corpo do pensamento, né? Então a gente vai ter que olhar muito o pensamento desse ser que está aqui do nosso lado, do nosso próprio ser. O pensamento é a nossa consciência, mas é uma consciência um pouco mais de olhos fechados, é uma consciência um pouco mais abstrata, não efetivamente a consciência desperta, né? De enxergar o lápis. É mais quando eu fecho o olho e eu consigo imaginar o lápis, a função do lápis, como é que eu quero usar esse lápis, né? Então, nosso pensamento ele deveria ser claro, fluido, expandido. A gente deveria ouvir para expandir. Assim, eu só sei usar o lápis de um jeito. A minha filha vem aqui e ela me ensina a usar o lápis de outros jeitos. O que mais que dá para fazer com lápis? Às vezes dá para juntar e aí a gente põe aqui, faz até uma casinha com ele. A gente consegue desenhar, mas sem desenhar colocando o grafite, né, no papel. Então, é um pensamento que ele reflete o que vem de fora e ele pondera.
Eu acho que aqui está uma questão muito do nosso tempo, a ponderação. A gente vê uma notícia, a gente pondera. Isso faz sentido? Faz sentido o que a gente Ótimo. está lendo? Às vezes não faz sentido o que a gente está lendo. Mas não faz sentido para mim. Faz sentido para o outro? A verdade do outro é diferente da minha? Eu consigo ouvir a verdade do outro? E a gente já briga. E aí a gente já entra num certo e errado, a gente é muito crítico. E aí é uma desarmonia desse pensamento. É um pensamento que não escuta. Ele tem uma verdade única, absoluta, e ele não consegue compreender que o outro tem uma realidade. Ele vem de um outro contexto, ele é diferente de mim. E cabe a mim aceitar e respeitar. Não é a minha verdade, mas eu respeito a verdade do outro. Né? Então, no desequilíbrio, o que a gente encontra? Ou um pensar conturbado, ou um pensar disperso, um pensar quase fantasioso, né? O conturbado é aquela pessoa que ela não para de ter ideia. E é uma fábrica de ideia. A gente, às vezes, no mundo de hoje, a gente gosta disso, né? Tipo, que é uma pessoa muito criativa, é uma pessoa que tem muitas ideias, mas pode ser uma pessoa que ela é demais, aquela conturbação também pode até chegar nela, não consegue dormir com tanta ideia na cabeça, que a gente às vezes precisa anotar, sabe? Tem momentos assim que a gente precisa anotar as ideias para dar vazão. E aí a gente conseguir relaxar, né? Mas naquele sentido de que eu anoto as minhas ideias, eu consigo dormir. Agora tem pessoas que não conseguem mais dormir. E não conseguem dormir não relacionados ao corpo das emoções, mas relacionados ao corpo mental. Então é nessa sutileza que a gente vai percebendo aonde está a questão do sono, né? Onde está a questão da restauração da energia. É muito, né? A gente tem que escutar muito o nosso cliente, a gente não definir. Ou a nós próprios, e fala assim, eu tenho um problema emocional. Não é excesso de pensamento, é no mental, né? E quando a gente tem muitas ideias, é difícil a gente ouvir, né? Porque a gente está com muito barulho interno e a gente não escuta o outro. A gente impõe, porque eu quero dar vazão àquilo, né? Então eu não estou escutando, eu quero que o outro escute a mim, para aquilo que o meu, eu só consigo enxergar a minha realidade, as minhas ideias. Então a pessoa acaba se tornando um pouco arrogante, um pouco crítica, né? E aí a gente tem um outro desequilíbrio, que é a pessoa que não retém. Então pode aparecer como uma dificuldade de aprendizado, pode aparecer como muito encantamento, uma pessoa que traz o mundo de fora como uma verdade única absoluta, né? Porque ela não produz ideias e ela não ajuiza, né? Ela não reflete se aquilo faz sentido ou não. E como é que a gente trabalha isso tudo, né? Então a gente tem as essências, aqui na questão do mental, a essência luz, realmente faz essa reconexão com o mental divino para que esse fluxo ele volte ao equilíbrio. A gente pode trabalhar através de meditação, dessa aos poucos. No começo é tanta ideia, tão conturbado que é difícil meditar mesmo, né? Então vai ser muito aos pouquinhos, com muito aconchego, sem crítica, né? Não vamos colocar mais crítica se a gente já está muito crítico com a gente, né? O nosso pensamento já está muito crítico, então não é sobre crítica, é sobre acolhimento, né? Observação. Como está o meu pensamento? Que tipo de críticas eu estou fazendo? Eu não estou fazendo críticas nenhumas. Então é nisso, assim, nessa dança de que eu vou percebendo e eu vou aumentando cada vez mais a minha percepção, eu vou acalmando e vou restaurando esse pensar, né? A essência que a gente vai trabalhar ali no corpo emocional é a essência esperança, né? Que também vai resgatar esse poder da fé, né? Então, para essas. Tanto para quem ficou muito bruto e que tem que fazer e que é o salvador de tudo, ou para quem tem muito medo, muita angústia, muita ansiedade, é, essa sensação de desânimo, ou de muita euforia.
Então, a essência luz, ela vai trabalhar esse resgate. Muito bem, é isso mesmo. Nossa, que aula. Obrigada. Aí a gente deixa o corpo físico para sábado, né? Vamos deixar o corpo físico para sábado. Muito bem. Então, acho que já está no momento da nossa meditaçãozinha, mas foi assim espetacular. Acho que ficou muito bem. Podia ser melhor. Obrigada. Obrigada pela tua participação, pelo teu tempo, pelo teu empenho, essa doação. Então, vamos nos alinhando, pés bem firmes no chão, alinhando os chakras, trazendo a energia do nosso eu superior para este momento, no aqui e agora, abrindo o nosso coração. Vamos invocar aqui a presença dos nossos mestres, os anjos de guarda, o elemental do corpo, agradecendo a eles por esta oportunidade de avançarmos mais um pouquinho no nosso Ikigai, na direção do nosso propósito divino. Hoje, com esse tema tão especial, agradecendo aqui a presença, invocando a presença do anjo da graça, que ele permita que nós possamos resolver as questões pendentes, né, de desarmonias, as desarmonias extremas, que elas possam ser resolvidas na paz, na calma, sem angústia, apenas deixando vir as nossas potencialidades. Invocando a presença do Arcanjo Miguel, trazendo a sua força, a sua proteção, a sua nutrição, e a presença de Saint Germain e os mestres ligados à chama violeta, para que transmutem as energias de falta de amor. Porque sempre tudo começa pela falta de amor, que vai levar a gente às desesperanças da vida. Em sentir no coração que vibre para o planeta, para as pessoas, que as energias aqui irradiadas possam chegar a quem está necessitando neste momento. Então, nos colocando dentro da nossa Merkabah, sentindo a proteção, vamos invocar as chamas divinas sagradas. Chama azul, chama azul, chama azul. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou força divina em ação. Eu sou vontade divina em ação. Eu sou fé divina em ação. Chama dourada, chama dourada, chama dourada. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou iluminação divina em ação. Eu sou sabedoria divina em ação. Chama rosa, chama rosa, chama rosa. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou amor divino em ação. Eu sou amor divino em ação. Eu sou amor divino em ação. Expandidos na nossa chama trina, invocamos agora a chama branca. Chama branca, chama branca, chama branca. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou harmonia divina em ação. Eu sou pureza divina em ação. Chama violeta, chama violeta, chama violeta.
Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou transmutação divina em ação. Eu sou purificação divina em ação. Eu sou libertação divina em ação. Chama verde, chama verde, chama verde. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando. Se expandindo. Envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou conhecimento divino em ação. Eu sou cura divina em ação. Eu sou verdade divina em ação. Chama vermelho rubi com dourado. Chama vermelho rubi com dourado. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando. Se expandindo. Envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou paz divina em ação. Eu sou misericórdia divina em ação. Eu sou compaixão divina em ação. Selados na vibração das chamas divinas sagradas, invocamos agora os mantras das essências do Sistema Universal Híbrido. Essência, esperança, essência, esperança, essência, esperança. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o poder da fé do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder da fé do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Que nós possamos, nesse instante, irradiar este poder da fé a todos aqueles que têm qualquer tipo de bloqueio no coração, a todos aqueles que perderam a sua fé, que pararam de acreditar, que estão anestesiados, não percebendo nem a dor que os acomete. Eu sou o poder da fé do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder da fé do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder da fé do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora, para que eu possa voltar a sentir o amor, para que eu tenha a força para retornar na força desse amor, na força do meu coração. Essência gratidão, essência sananda, essência sananda, essência sananda. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a gratidão do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a gratidão do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Essência eu sou, essência eu sou, essência eu sou. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a plenitude do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a plenitude do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Essência cura-te, essência cura-te, essência cura-te. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o amor pleno do meu ser divino, em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou o amor pleno do meu ser divino, em manifestação em mim aqui e agora.
Essência luz, essência luz, essência luz. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo. Envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou a conexão com o mental do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a conexão com o mental do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a conexão com o mental do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Essência chuva de cristal, essência chuva de cristal. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo. Envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Que nós possamos sair do excesso de barulho interno. Que nós possamos sair da arrogância, da crítica, da falta de reflexão e que voltemos a nos reconectar com o nosso mental superior. Eu sou a conexão com o mental do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a conexão com o mental do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. E nesse instante vamos sentindo um acolhimento, vamos sentindo uma paz. Sintam esse acolhimento. Eu sou o acalanto do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou o olhar terno do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou o poder da mente criativa do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a paz do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Vamos sentindo essa paz no nosso coração, a paz da nossa mente, a quietude do amor, permeando cada célula, cada molécula, cada elétron dos nossos corpos. E nesse instante, invocando a chama dourada e a chama rosa, selando tudo da energia, da sabedoria e do amor. Chama dourada, chama dourada, chama dourada. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou iluminação divina em ação. Eu sou perfeição divina em ação. Eu sou pureza divina em ação. Chama rosa, chama rosa, chama rosa. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando. Selando, selando, selando. Selando todo o nosso ser, todos os nossos corpos, todo o nosso mundo. No amor, no amor incondicional. Selai, 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 selai. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão à presença de todos, mais uma vez, gratidão à Ana Lúcia. Um lindo dia, um lindo feriado para todos. Boas reflexões. Permaneçam na energia do amor, na paz e no amor. Até sábado. Um beijo, obrigada, gente. Até sábado. Até, tchau.